Capítulo 34. A minha primeira paixão tinha sido pela bela Judite, que me ensinara as letras no seu colo. O meu coração de 8 anos agora se arrebatava com mais violência. Estavam no engenho, passando uns tempos, umas parentas de Recife. Era uma gente que não tirava as meias da manhã à noite. Falava francês uma com a outra, só conversava negócios de teatro, o tenor tal, que belo homem, a artista fulana, que chique. As filhas do tio João, quando chegavam no engenho, revolucionavam os hábitos pacatos da casa grande. Só viviam trancadas nos banhos mornos, dando trabalho às negras, lendo romances nas cadeiras de balanço. Punham esteiras de piripiri por cima dos quartos delas, porque tinham medo da telha-vã. Podia cair bicho de lá. Os moleques passavam o dia inteiro espantando os sapos das calçadas. Elas corriam das baratas aos gritos. E até em nós essa influência se exercia. Não tirávamos os sapatos dos pés por causa das gentes do Recife. A tia Maria desdobrava-se sem cuidados, temendo a língua das parentes civilizadas. Uma delas dissera em carta para uma amiga da cidade que o povo do Santa Rosa só tinha de gente os olhos e enchiam a casa de chiliques e de cheiros de extrato. Aos domingos iam de chapéu à missa do Pilar e censuravam o pessoal do engenho, porque a meia légua da igreja ficava em casa nos dias de obrigação. José Paulino é um herege e cria essa gente daqui como bichos. O menino de Clarice nem fez a primeira comunhão. O meu avô ouvia as primas com aquele sorriso de justo. Ele sentia-se bem amigo de Deus, com o coração de bom que era o dele. A grita de suas primas devotas não lhe doía a consciência. O Santa Rosa, com as meninas do tio João, parecia outro. A sala de visitas aberta o dia inteiro, as negras conversando baixo na cozinha, a tia Maria de vestido de passeio, os moleques pequenos, vestidos, sem as bimbinhas de fora. Às tardes, visitas de outros engenhos, brinquedos de prendas de noite, conversa sobre a moda e queijo do reino na mesa. Até o meu avô, sem os seus gritos e palavrões para os moleques da estrada. Para mim, a visita viera me aperrear o coração de menino. Maria Clara, mais velha do que eu, andava comigo pela horta. Menina da cidade, encontrara um bedecker amoroso para mostrar-lhe os recantos de Santa Rosa. Queria ver tudo. Os rios, o cajueiro, o cercado. Maria Clara, com aqueles seus cabelos em cachos e uns olhos grandes e redondos, me fizera esquecer o carneiro e os passeios solitários. Brincávamos juntos, comíamos juntos, que todo mundo reparava nesse pegadio constante. Ela me contava as histórias de suas viagens de mar, pintava-me o vapor, os camarotes, o tombadilho e o mar batendo no olho de vidro das vigias. Não havia perigo, parecia que se estava em casa. Havia mesa para os meninos e gente grande, e banho de chuvisco. Passamos-se dias só se vendo céu e mar. Sentávamos por debaixo dos gameleiros nestas conversas compridas. Eu também contava as minhas coisas de engenho. O fogo no partido, a cheia cobrindo tudo d'água. Exagerava-me para parecer impressionante a minha prima viajada. Ali mesmo onde estava sentada, o rio passara com mais de nado. A canoa se amarrara no gameleiro. As nossas conversas iam longe. Maria Clara indagava por Antônio Silvino. E então me derramava em histórias. O cangaceiro se encantava em bicho. Uma tropa vinha atrás dele e o que encontrava era um rebanho de carneiros. Uma vez mataram uma onça numa luta corpo a corpo. Quando não podia mais com a fera, lembrou-se do punhal. Meteu o chapéu de couro no focinho da onça e enfiou-lhe a arma no coração. O couro dessa onça era aquele que meu avô tinha na sala. Procurávamos a sombra dos cajueiros para os nossos colóquios. Havia folhas secas pelo chão, como um grande tapete cinzento
que rangiam nos pés, e o cheiro gostoso da flor do caju chegava até longe. Vamos fazer piquenique nos cajueiros. Levávamos merenda, pedaços de pão e queijo que as formigas comiam. Maria Clara me olhava séria, me pegava nas mãos, perguntando o que a gente faria ali se Antônio Silvino aparecesse. Ele casava a gente e me contava cena por cena das fitas de cinema que vira, dos amores dos seus heróis prediletos e dos casamentos bonitos que faziam. Os galos de Campina cantavam bem perto de nós os seus números de sucesso. E os concris pinicavam os cajus vermelhos, chiando de gozo. O engenho é melhor do que Recife, me dizia Maria Clara. Mamãe conta que morando aqui a gente vira bicho. Ela quer que eu toque piano e fale francês. Aqui é bom porque não tem aula, não tem professora. Uma ocasião, depois que ela terminou uma fita de 2 namorados deitados na relva, nos braços um do outro, eu peguei Maria Clara e beijei-a forte na boca. Corri como um doido para casa com o coração batendo. Este menino fez arte. Chega a estar afrontado, repararam quando apareci na cozinha. Escondi-me da namorada o resto da tarde. Na hora da ceia, ela estava com seus olhos redondos e pretos olhando para mim. A noite toda foi um sonho só com Maria Clara. Ia com ela no navio não sei por onde, e o mar batia com raiva no meu barco. Chovia que a água começava a encher o casco. Só se via mar e céu. Eu tinha medo de afundar. Maria Clara dizia que não havia perigo. E nós chegávamos nos cajueiros e ficávamos nas folhas secas dormindo. Um dia ela me chamou para ver uma coisa. A canalha do curral estava em amor livre, num canto da cerca. Tirei a minha namorada dali. Aquilo era porcaria para os seus olhos limpinhos. E o meu amor crescia, dilatava o meu verde coração de menino. As meninas do tio João já estavam em despedidas. Para a semana voltariam para Recife. De engenho a engenho, andavam passando dias. E chegavam presentes de toda parte. Rendas da terra, colchas bordadas, panos de filé. Os bichos dos engenhos gostavam das primas assanhadas. A viagem seria na terça-feira. Depois de amanhã não veria mais a minha companheira. Fizemos os idílios derradeiros, correndo os nossos recantos preferidos, como um casal de namorados de livro. De manhã, o carro de boi saía com o povo para a estação. As meninas de tio João dando dinheiro às negras, a velha generosa chorando, todos na sala em abraços e beijos. O tio Juca iria com a tia Maria à estação. Para menino não havia lugar. Maria Clara nem parecia que me queria bem, toda satisfeita sentada no carro. Pensava que ela estivesse triste como eu. Mas qual? Alegre com a viagem, bem contente no meio do alvoroço das despedidas. Já saíam do terreiro, ganhando estrada. Corri para as estacas do cercado a fim de olhar ainda o carro. Trepei-me na cerca, até que sumisse a carruagem com a minha ingrata. Quando cheguei de volta, não sei quem na cozinha. Ficou sem namorada, hein? As lágrimas chegaram-me aos olhos e disparei num choro que não contive. Foi a graça da casa durante o dia. Na mesa contaram ao meu avô. O velho José Paulino riu-se. A quem puxou este menino assim namorador? E o meu amor ficava na conversa de toda a gente. Dormi à noite, com Maria Clara junto de mim. Os sonhos de um menino apaixonado são sempre os mesmos. Acordei-me, porém, com a primeira angústia de minha vida. Os pássaros cantavam tão alegres no gameleiro, porque talvez não soubessem da minha dor. Senti nesse meu despertar de namorado um vazio doloroso no coração. Tinha perdido a minha companheira dos cajueiros. E chorei ali, entre os meus lençóis, lágrimas que o amor faria ainda muito correr dos meus olhos. Capítulo 35. O meu avô recebera uma carta sobre o meu pai. Soube disto por uma conversa dele com o tio Juca. Não sabiam que eu estava na sala de visitas olhando umas revistas velhas e conversavam.
O diretor do hospício escrevera, perguntando se o meu pai continuaria como pensionista, pois os parentes dele há meses que haviam suspendido a mesada. Acho que o senhor deve pagar, afinal de contas é seu genro. Foi isto mesmo que fiz. Escrevi ao Lourenço para tomar conta disso todos os meses. Foi um choque para mim esta certeza da desgraça de meu pobre pai. Sabia que estava doente, mas assim, quase na indigência, me tocou fundamente. Contei a tia Maria o que escutara da conversa. Ela não me quis dizer coisa alguma. Isso não é assunto para menino, vai brincar lá fora. Não achei graça em nada nesse dia. Só pensava no meu pai, amarrado num quarto, gritando. Chegara uma vez um doido no engenho para ser levado para o asilo. O homem olhava a gente como se quisesse comer com os olhos e fazia um esforço desesperado para soltar os braços amarrados de corda. De noite cortavam o coração os seus gritos agoniados. Quando saiu de manhã para o trem, fui olhá-lo. Estava manso, com um sorriso de menino na boca. O diabo tinha saído do corpo, diziam. Meu pai devia ser assim também. Devia estar trancado num quarto de grades, com aqueles gritos de desespero, tratado como animal perigoso. Eles vão para o céu, afirmavam os dos doidos. São inocentes como os anjos. Havia, porém, doidos que o eram por influência do diabo. Metiam-se com invocações, e o demônio tomava conta do corpo. O meu pai, sem dúvida, não seria destes. Seria inocente como os outros, e iria para o céu. E isto me consolava um bocado de sua situação. Mas os doidos começavam a tomar conta de mim de uma maneira absorvente. E comecei a ter medo de ficar doido também. No engenho, todo mundo falava. Fulano puxou ao pai. É a cara da mãe. Tem o gênio da família. Quem sabe se eu não ficaria como meu pai? Punha-me triste com estes pensamentos sombrios. É porque a namorada foi-se embora. A lembrança do homem amarrado de cordas e com aqueles olhos de cachorro doente machucava minha tenra sensibilidade. Essas preocupações de doença, começadas na infância, iriam ser uma das torturas de minha adolescência. Um médico que veio ao engenho me examinou de meu puxado. Perguntou por tudo, de que morrera minha mãe, de que sofria meu pai. Disse então que era preciso um tratamento rigoroso para o meu caso, fazer uma série de injeções. E porque não se pudesse aplicar ali no engenho seu tratamento, passariam os remédios internos. Fiquei preso aos horários dos frascos de mesinhas e às dietas exageradas. O meu avô com cuidados. Ninguém brigava comigo. Certa ocasião, o primo Silvino queria uma coisa que eu também desejava. Deram-me. E porque o meu primo protestasse, Carlinho é doente, ninguém pode fazer raiva a ele. Isso aumentava o meu desengano, as minhas desconfianças em mim mesmo. Voltei-me para os canários e o carneiro. Eles não me falavam de doenças. Não tinham medo de que eu morresse. Eram também as meditações solitárias e as conversas mudas com o meu íntimo que voltavam. Já não ia mais aos banhos de sol e aos banhos de rio. Brigavam quando me viam no sol. Não podia ficar de noite na conversa pela senzala. Entra para dentro, Carlinho! Era o que eu ouvia de todos os lados. A minha vida ia ficando como a dos meus canários prisioneiros, enquanto os meus primos se soltavam e um magnífico verão se abria em dias de festa de sol e noites brancas de lua cheia. Não me queriam levar para parte alguma. Os moleques tinham medo de andar comigo. Brigam com a gente. Eram como respondia aos meus convites de passeios e brincadeiras. Vi os meus primos vermelhos de sol, chupando tudo que era fruta, com uma amargura que me consumia. Aqueles cuidados excessivos me transtornavam. Criava uma raiva bem viva a todos os que se opunham às minhas vontades. Até para minha tia Maria, tão meiga para mim, tão cheia de ternura para o seu filho adotivo,
me voltava com rancor. Este menino está ficando diferente, pensava ela dos meus maus humores de contrariado. A minha amiga acertava. Só me consentiam sair à tardinha, nos meus passeios de carneiro, mas que não voltasse com sereno. Eu me consolava das proibições nessas fugidas aos arredores do engenho. Os meninos dos moradores brincavam comigo sem receio, pois até lá não chegavam os zelos de minha gente. Na casa de Maria Pitu, demorava-me tardes inteiras, com o carneirinho amarrado comendo folhas de cabreira, enquanto eu, solto com os camaradas, fazia tudo o que não me consentiam fazer no engenho. Eram 3 os meninos de Maria Pitu, e um doente, coitado, sempre sentado num caixão e com uma cabeça enorme pendendo. Não andava, não falava, a cabeça arriada para a frente com o peso, olhando para o mundo com os olhos queimados de vivacidade. Desde que nascera que era assim. A mãe tratava dele como de um bicho doméstico. Dava-lhe a comida com uma colher de pau, deixando-o esquecido dentro do caixão no terreiro. Fazia-me horror essa criatura quase desumana. Mas os seus olhos pareciam mesmo de gente. Pretos e vivos, fitavam-me com um interesse que me perturbava. Era, sem dúvida, por se tratar de coisa estranha da casa. Não tinha nome, não fora ainda batizado. Chamavam-no de Cabeção, e ele respondia com um riso de boca mole, que fazia nojo. Às vezes ficava com medo dele, com aqueles guinchos que lhe saíam da boca. Era fome, e davam-lhe um pedaço de brote para roer. A mãe desejava-lhe a morte em todas as conversas. Deus Nosso Senhor devia levar aquilo do mundo. Só dava trabalho, aquele aleijão. Seria até um alívio para o pobrezinho. Mas ele não morria, como se estivesse muito sólido e satisfeito daquela miséria da natureza. Voltava para casa pensando nele. Ouvira dizer que o pai morrera de beber. O filho nascera assim por causa da cachaça. Destes problemas de hereditariedade me aproximava com pavor. Também tinha um pai a quem podia puxar. E todos no engenho pensavam nisto, porque me cercavam de cautelas e precauções. E os frascos de remédio me enchiam a boca de amargo 3 vezes ao dia. O pai do Cabeção bebia como José Passarinho, e dera ao mundo um filho daquele. Os meus pensamentos vinham assim de fontes envenenadas de pessimismo. Menino e pingando em cima da minha infância este ácido corrosivo que me secava a alegria de viver. E os meus parentes ainda mais me sacrificando, em vez de me deixarem no contato inocente com os meus pequenos prazeres. O diabo daquele doutor me fechara num inferno, ali, a 2 passos de um paraíso de portas abertas. Os pensamentos ruins principiavam a fazer ninho no meu coração. Batiam asas por fora, mas vinham sempre terminar comigo, nas soluções que me davam, nos sonhos que me faziam sonhar, nos ódios a que me arrastavam. Por debaixo dos sapotizeiros, nas sombras amigas dessas árvores, à espera dos canários, só pensava pensamentos maus. Criava assim dentro de mim uma pessoa que não era a minha. As reclusões forçadas, a que submetiam o menino que precisava de ar e de sol, iam perdendo mais a minha alma que salvando meu corpo. Lembrava-me de Maria Clara com uma saudade cheia de desejos que nunca tivera. Misturava as minhas alegrias de antigamente a umas vontades perversas de posse. Os meus impulsos tinham mais anos que a minha idade. Ficava horas seguidas olhando, no curral, as vacas que mandavam de outros engenhos para reproduzirem com os zebus do meu avô, e as bestas vadias rinchando com os pais d'égua pelo cercado. O sexo crescia em mim mais depressa do que as pernas e os braços.
A negra Luísa fizera-se de comparsa das minhas depravações antecipadas. Ao contrário das outras, que nos respeitavam seriamente, ela seria uma espécie de anjo mau da minha infância. Ia me botar para dormir, e enquanto ficávamos sozinhos no quarto, arrastava-me a coisas ignóbeis. Eu era um menino sem contato com o catecismo. Pouco sabia de rezas, e essa ausência perigosa de religião não me levava a temer os pecados. Muito depois, esta miséria de sentimentos religiosos se refletiria em toda a minha vida, como uma desgraça. A moleca me iniciava, naquele verdor de idade, nas suas concupiscências de mulata incendiada de luxúria. Nem sei contar o que ela fazia comigo. Levava-me para os banhos da beira do rio, sujando a minha castidade de criança com os seus arrebatamentos de besta. A sombra negra do pecado se juntava aos meus desesperos de menino contrariado, para mais me isolar da alegria imensa que gritava por toda parte. O engenho, na festa das 12 horas da moagem, o povo miserável da bagaceira, compunha um poema na servidão. O mestre de açúcar pedindo fogo para a boca da fornalha. O ruído compassado das talhadeiras no mel quente espumando. E no pé da moenda, tomba cana negro, eu já tombei. O engenho de Maçangana faz 3 anos que não mói. Ainda ontem plantei cana, faz 3 anos que não mói. Os carros de boi gemendo nos eixos de pau d'arco, os cambiteiros tangendo os burros com o chicote tinindo, e o ô dos carreeiros para a labareda e os medalha mansinhos. Os moleques trepados nas mesas dos carros, aprendendo a carrear com os mestres carreiros. Tudo nessa labuta melódica do engenho moendo. Chegavam visitas do Pilar. Os meninos do capitão José Medeiros com farda do colégio diocesano. Já não vinham montados em carneiros, com vergonha da montaria de outrora. Contavam-me histórias do internato. E aqueles botões dourados de uniforme me enchiam de inveja. O meu avô conversava com o padre Severino e o doutor Samuel, o juiz municipal. Tratavam dos negócios políticos da vila, das eleições próximas e do júri de algum protegido do coronel José Paulino. À noite, quando essa gente retornava, saíam atrás os moleques com as latas de mel e os cabaços de caldo na cabeça. Mas tudo isso, que fazia um acontecimento, agora me parecia de longe indiferente. Só pensava nos meus retiros lúbricos com o meu anjo mau, nas masturbações gostosas com a negra Luísa. E comecei a querer-lhe um bem esquisito, um bem que me arrastava ao rabo de sua saia para onde ela ia. E não gostava dos negros com quem se metia em cochichos. O grande mal dos amorosos, a inquietação dos que se sentem enganados, um ciúme impertinente enfiava-se todo pelo meu coração. A negra, porém, me dizia que eu ainda tinha o cheiro de leite na boca e dava rendezvous aos cabras pelas alcovas cheirosas das fruteiras. Era um vício absorvente o meu pegadio com a negra Luísa. O sexo impunha-me essa escravidão abominável. Capítulo 36. O casamento da tia Maria estava marcado para o São Pedro. Ela fora ao Recife comprar muita coisa do seu enxoval. Trouxera-me um velocípede e uma roupa bonita de marinheiro. Comprara com estes presentes a minha vontade de ir com ela também. No engenho, os preparativos da festa tomavam conta de todas as atividades. Os pintores já tinham terminado a limpeza da casa grande. Tudo estava cheirando a óleo novo das portas. Os marceneiros envernizavam a mobília preta da sala. Recendia o ouro banana das molduras remoçadas. O mestre Galdino, cozinheiro, chegara da cidade para fazer o banquete.
A negra generosa ficava assim destronada de seu reino, e na cozinha não podiam mais entrar os meninos. O homem de chapéu branco e de avental preparava os fiambres, isolado de todo mundo. Parecia que a casa grande perdera metade de sua vida com a porta da cozinha fechada. O homem não queria conversa pelos bancos. Ninguém podia saber das coisas, por ali onde se publicavam todas as novidades do engenho. Nas cozinhas das casas grandes vivem as brancas e as negras, nessas conversas como de iguais. As brancas deitadas, dando as cabeças para os cafunés e a cata dos piolhos. E as negras vão-lhes contando as suas histórias, fazendo seus enredos, pedindo seus favores. Agora, para o casamento da tia Maria, o velho Galdino fechara a cozinha de Santa Rosa. Começavam a chegar as gentes dos outros engenhos para a grande festa de São Pedro. O povo da Aurora, da Fazendinha, do Jardim, do Cambão. Os carros de boi paravam no terreiro com uma festa de abraços. Vinham meninos, vinham negras, vinha o baú com vestido novo para o dia. Chegava gente de cavalo, gente de trem, da Paraíba e do Recife. Mandaram buscar o piano de Dona Neném do seu Lula. E quando chegou, na cabeça dos cabras, lembrei-me de repente do Recife. Lá eles cantavam. Corri então para ver a cantiga dos ganhadores, regulando os passos com a toada para não desafinar. João Crioulo, Maria Mulata, João Crioulo, Maria Mulata, ai pisa pilão, pilão gonguê, ai pisa pilão, pilão gonguê. E na beira dos rios começava a matança dos porcos e dos carneiros. Fui ver os sacrifícios. Iam matar também o meu carneiro. Dar-me-iam outro, mas o Jasmin estava rebolando de gordo. Bom mesmo para o talho. Os porcos gemiam na ponta da faca de Zé Guedes, e um sangue escuro corria em arco do pescoço furado. Menino não pode ver estas coisas, vira assassino. E o bicho ficava com o olho duro, olhando para a gente. O meu pobre Jasmin iria para a faca. Estava debaixo dos marizeiros esperando a hora da morte. Comia ainda o capim do chão, numa inocência que me tocou. Não sabia de nada. Olhei para o meu companheiro como para um amigo condenado à forca. Zé Guedes, com a maceta na mão, pegou-o pelo cabresto. Sacudiu-lhe o cacete na cabeça que o deixou estendido, arquejando. Amarrou meu Jasmin pelos pés e dependurou-o de cabeça para baixo. Depois meteu-lhe a faca de ponta na garganta. Nem um gemido do pobrezinho. Calado, com o sangue correndo e os olhos abertos, bem vivos. 2 grandes lágrimas minaram naquele olhar comprido de sofrimento. E começaram a tirar o couro, com o quissé chiando e a carne branca aparecendo. É gordura moita! Saí da matança com a alma doente, e teria chorado muito se não fosse o alvoroço do povo na casa grande. As negras trepadas limpando os vidros das rótulas, as visitas em conversas pelos quartos e a pândega dos homens pela calçada. As risadas e as histórias contadas para fazer graça. Os senhores de engenho da redondeza, de meia e chinela no pé, falavam de safras, de preços de açúcar, de bois de carro, de inverno, de plantações de cana. Na casa grande do Santa Rosa não havia mais cômodo para tanta gente. Armavam redes pela casa de farinha e no sobradinho do engenho. E ainda chegariam convidados no dia do casamento. O meu avô ficava em palestra com os mais velhos. Os perus de roda e os capões gordos morriam aos magotes na cozinha. Vi um caixão de gelo e outro de frutas estrangeiras da Paraíba. A música da polícia estaria ali no trem das 10. Pelo alpendre da casa grande só se via gente falando. Os moleques a cavalo, em osso, levando e trazendo recados do Pilar. O vestido da noiva chegaria de tarde, do Recife. O mestre Galdino não deixava ninguém na cozinha. Os moradores que apareciam iam ficando sentados pelas pontas da calçada, escutando tudo de boca aberta. Lica da Ponte trouxera uma porção de cravos para a noiva. A velha sinhazinha dividia com os outros o seu prestígio de dona. Todo mundo mandava nas arrumações. E havia 3 e 4 mesas para o almoço e para o jantar.
Esperava-se o noivo com o pessoal do Gameleira no outro dia de manhã. E de manhã chegaram, esquipando na estrada. Correu todo mundo para ver chegar. E foi uma gritaria de recepção. Levaram para o quarto de cortinado. E ele também ficou de meia e chinela, na conversa dos outros. Tia Maria nem pude falar com ela. As primas do Maravalha estavam no seu quarto, preparando a noiva para a tardinha. Os craveiros da horta limpos. Uma bem casada preparava o ramo da noiva. E a hora ia chegando. O padre Severino já estava lá, com o juiz. A tia Maria toda de branco, bem triste, olhando para o chão. A música da Paraíba tocava no alpendre. O noivo, contente, respondendo às pilhérias dos rapazes. O meu avô, de preto, com o seu correntão de ouro no colete, e a velha sinhazinha ringindo na seda do seu vestido comprado feito no Recife. A casa estava cheia de gente. Era um zum-zum por toda parte. Buliam comigo. Vai ficar sozinho, hein? Quem vai tomar conta dele agora é a velha sinhazinha. Não quis ver o casamento. Corri chorando para minha cama. Tinha uns pratos na sala de jantar. Era o banquete. O doutor Jurema fazia um discurso aos noivos. Bateram no copo quando ele se levantou. A tia Maria, enfiada, nem olhava para ninguém. Os senhores do engenho embevecidos com o discurso do promotor. Era um elogio ao meu avô, que nem ouvia nada pensando na filha. Depois veio a segunda, a terceira, a quarta e a quinta mesa. E o baile de arromba na sala de visitas. Quem marcava a quadrilha era o professor José Vicente, do Pilar. Os noivos sentados no sofá, no centro da sala. E o baile rolando. Fui dormir. Minha tia Maria me beijou chorando. E de manhã, quando me acordei, ainda a música tocava para a dança. Os noivos iriam no cabriolé do seu Lula.